E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa aqui é a segunda aula sobre as angiospermas, é o módulo 6 do caderno 1. Você vai ver que na apostila e o meu material tem uma pequena diferença, mas é para adequar o tamanho da aula. Então a gente vai começar aqui a lembrar da onde a gente parou. A gente estava falando da flor das angiospermas, e a flor ela tem um conjunto de adaptações para favorecer a polinização. A polinização é quando o grão de pólen, que nós falaremos mais à frente com detalhes, sai do local onde ele se originou, que é o estame, o aparelho reprodutor masculino, e vai até o carpelo ou pistilo, que é o aparelho reprodutor feminino. Então o transporte do pólen do estame até o pistilo é chamado de polinização. Lembrando que o estame tem uma porção dilatada na ponta chamada antera, que é o local de produção do pólen, e que o pistilo tem uma porção superior chamada estigma, que é o local de chegada do pólen. Então eu poderia dizer que o transporte do pólen na polinização ocorre da antera até o estigma, a antera do estame até o estigma do pistilo. Tudo bem? Existem plantas que são hermafroditas. E as plantas hermafroditas, ou seja, que tem a flor com os dois sexos, ela tem a possibilidade de fazer a polinização direta ou autopolinização. Então, o que seria a polinização direta ou autopolinização? É quando o pólen cai no estigma da própria flor. Então, como é hermafrodita, veja aqui no desenho, eu tenho o estame, aqui na ponta a antera, aqui está o pólen da flor cai no estigma do pistilo da mesma flor. Então aqui eu tenho a polinização direta. Qual o ponto? Essa forma de polinização ela é favorecida em algumas plantas, como a ervilha, por terem as flores fechadas. Ou seja, as pétalas elas encerram os aparelhos reprodutores no interior de um buraco. Então ela cria uma cavidade, as pétalas criam uma cavidade e os aparelhos reprodutores ficam ali dentro. Então o pólen não tem como sair. Então plantas que têm flores fechadas, também chamadas de cleistogâmicas, elas favorecem a autopolinização. Tanto é que na genética, Mendel estuda ervilhas e a escolha de se fazer o experimento com ervilha também tem a ver com as flores fechadas, porque aí a polinização cruzada, ou seja, entre flores diferentes, seria feita sempre com o controle do pesquisador. Se o pesquisador não faz nenhum tipo de procedimento, a polinização sempre vai ser com a própria flor, vai ser uma autopolinização. A autopolinização leva à autofecundação. E quando ocorre a autofecundação, aumenta a chance de aparecer características homozigóticas, ou seja, o azinho-azinho. Então, se eu tenho um indivíduo azão-azinho e ele vai cruzar com alguém no ambiente, é mais provável que ele encontre outro azão-azão, que é mais comum, então a chance de surgir o azinho-azinho é menor. Agora, se o indivíduo azão-azinho ele vai cruzar com ele mesmo, a chance de surgir um indivíduo azinho é maior. Se esse gene recessivo em pequena frequência for um gene ruim para a espécie, a autofecundação vai aumentar a chance da ocorrência. Então, a frequência de indivíduos azinho acaba aumentando quando ocorre a autofecundação. Então, existem em muitas plantas situações para se evitar a autofecundação, mesmo que as flores sejam monóicas. Então a flor pode ser monóica, mas existem estratégias para se impedir que o pólen da flor acabe caindo sobre o estigma da mesma flor. E assim se evita a autofecundação e, consequentemente, o aparecimento dessas características homozigóticas deletérias, ou seja, que podem ser ruins para a planta. Legal? Então, falando um pouco sobre essa forma de polinização que evita a homozigose, a gente chama de polinização cruzada. Então é quando o pólen de uma flor acaba caindo no estigma de uma outra flor, provavelmente de uma outra planta. O ideal é que seja de uma outra planta.
Essa polinização cruzada, ela tem algumas características entre as plantas para ser garantida. Então existem adaptações para garantir que a polinização seja cruzada, ou seja, para se evitar a autofecundação. Ok? Então a gente vai comentar um pouco sobre essas adaptações. Existem algumas mais importantes, como a dicogamia. Dico quer dizer dois. Gamia é sexo. Aqui a referência é o seguinte: as plantas são monóicas, elas têm os dois sexos na mesma estrutura, só que o aparelho reprodutor vai amadurecer em momentos diferentes. Então o aparelho reprodutor masculino amadurece num momento diferente do aparelho reprodutor feminino. E assim evita-se que o pólen de uma flor acabe caindo no pistilo da mesma flor. Aí a gente tem duas situações. A situação em que a parte masculina vem primeiro e a situação em que a parte feminina vem primeiro. Então, se primeiro vem a parte masculina, ou seja, se os estames, aparelho reprodutor masculino, amadurece antes que o aparelho reprodutor feminino, o pistilo, nós falamos que ocorre a protandria. Proto é primeiro, andros é macho. Então, primeiro o macho. É o que acontece com essa plantinha chamada campânula. O nome vulgar é campainha. Agora, se for a parte feminina amadurecendo antes da masculina, ou seja, o pistilo amadurecendo antes dos estames, a parte feminina vem de gine. Gine quer dizer feminino, então protoginia. Primeiro, a parte feminina é o que acontece em muitas espécies de gerânio. Beleza? Então, protoandria, primeiro a parte masculina. Protoginia, primeira parte feminina. Perceba, pouco importa qual das duas estratégias a planta está usando. O resultado é o mesmo. O pólen dela não vai fecundar a mesma flor. Então ela evita a autofecundação. Uma outra situação é a heteroestilia. Estilete é o nome do tubo que conecta o ovário ao estigma. Então é a parte intermediária do pistilo. Heteroestilia significa que existem diferentes tamanhos entre o estilete e a parte masculina, que é o filete. Então, a estratégia comum é ter o estilete longo e o filete curto. Então, os estames, as partes masculinas, são mais curtas e o pistilo, a parte feminina, é mais comprida. Então, o pólen fica abaixo do estigma. Então, a chance do pólen cair sobre o estigma da mesma flor é muito menor. Então, se eu tenho a parte masculina menor que a parte feminina, o pólen tende a sair da flor sem cair no próprio estigma. Então, isso é muito comum, certo? É o que você vê aqui no lírio. Essa flor é o lírio. Então, o estilete, essa parte aqui, ó, é mais comprida. Aqui está o estigma e que o filete. Isso aqui, anteras e filete, mais curto, certo? Existe uma outra situação em que você não tem nem a dicogamia, ou seja, o amadurecimento ocorre ao mesmo tempo. Então, os aparelhos reprodutores masculinos e femininos estão prontos no mesmo momento e não existe uma diferença de tamanho do estilete em relação ao filete, ou seja, essa solução anatômica não ocorre, então o pólen pode cair sobre o estigma da mesma flor, e aí a solução foi uma autoesterilidade, ou seja, o pólen de uma flor que cair no estigma da mesma flor não se desenvolve em tubo polínico, não vai para frente. A gente chama isso de autoesterilidade. Então o pólen de uma flor é estéril para a própria flor. Isso ocorre no centeio, Isso ocorre no centeio, que é um cereal. Beleza? Pois bem, agora nós vamos discutir tipos de polinização. As angiospermas têm uma diversidade muito grande de flores adaptadas a diferentes agentes polinizadores. Existe agente polinizador físico e os biológicos. Entre os agentes polinizadores não vivos, o vento é o mais importante, embora existam angiospermas aquáticas que têm a polinização pela água, então é chamado de hidrofilia. Mas como a quantidade é muito pequena, aqui fica só como uma curiosidade.
Já existem várias plantas, um grupo muito importante, que utiliza o vento como agente dispersor, espalhador de pólen, certo? Então, agente que vai levar o pólen de uma flor a outra. E aí, quando é o vento, nós chamamos de anemofilia. Anemos quer dizer vento, filia quer dizer gostar de. Então, flores polinizadas pelo vento são flores anemófilas, polinização do tipo anemofilia. As gramíneas, um grupo extremamente importante de angiospermas, tem a sua grande maioria de espécies polinizada pelo vento. E aí, essas flores têm adaptações para garantir a maior eficiência desse processo. Então veja, o vento não vai passar pela flor guiada por alguma vontade. O vento é um movimento do ar de uma região em que eu tenho uma pressão maior para uma pressão menor. Então a planta vai estar ali e ela não vai conseguir fazer o vento, vem, passa aqui. Então ela não tem nenhum atrativo, ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem nenhum tipo de recompensa, ela não tem néctar, certo? Então ela não consegue atrair o vento. Como que ela vai fazer então? Ela tem que aumentar a capacidade do pólen sair de uma flor, indo para outra, anatomicamente, favorecendo de outras formas. Não tem atrativo, como é que faz? O estigma que se torna gigantesco. O que você está vendo aqui, ó, que é essa estrutura branca, plumosa, é o estigma da flor. Então ela é enorme justamente para ter uma área de contato com o ar muito grande, aumentando a superfície total de contato. Essa é uma das adaptações. Então, estigma extremamente grande, ramificado, plumoso. Segunda adaptação, produção de pólen muito pequeno e leve, em grande quantidade. Então, a abundância de pólen, além do fato dele ser pequeno e leve, facilita ser carregado pelo vento. Então, é muito pólen carregado pelo vento, com um estigma muito grande, aumentando a chance de pegar. Então, perceba que as adaptações aqui favorecem o encontro do pólen com o estigma. A maior parte do pólen vai se perder, mas como a produção é enorme, alguns vão conseguir chegar ao estigma. E como o estigma é muito grande, ele consegue garantir esse contato. Beleza? As gramíneas elas se dão bem em áreas em que elas ocupam grandemente. Então, essas áreas muito compridas, com bastante gramíneas, são favorecidas, porque aí o vento leva e várias delas são polinizadas. Se tem floresta é mais difícil. Então, savanas, pradarias, são ambientes em que as gramíneas se dão muito bem, justamente porque não tem barreiras entre elas. Pois bem, o segundo, o terceiro e o quarto tipo de polinização são sempre mediadas por animais. Então aqui nós temos um conjunto de polinização que usam animais como agentes polinizadores. A entomofilia utiliza de insetos. Entomo quer dizer insetos, então gostar de insetos. Nesse caso tem que atrair o inseto. Então as flores vão ter atrativos. Elas vão ser coloridas, elas vão ser cheirosas, elas vão ter uma forma que vai ser facilmente diferenciada do restante do ambiente. Vai ter recompensa, vai ter algo comestível que vai ser dado ao animal, então vai ter um néctar, ou o próprio pólen pode ser comestível. Esse pólen tende a ser aderente para grudar no corpo do animal e assim ser carregado por ele até outra flor. Então veja, flores adaptadas à polinização por animais têm atrativos. De acordo com o tipo de animal, esses atrativos vão nos dar a dica de qual seria o animal. Então, flores que atraem insetos tendem a ser, além de coloridas, muito cheirosas, certo? Como a maior parte dos insetos tem atividade diurna, a maioria das flores polinizadas por insetos se abrem de dia. É evidente que existem exceções. Existem mariposas noturnas que são polinizadoras de plantas noturnas. Então existem flores que se abrem à noite para serem polinizadas por insetos polinizadores noturnos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de insetos famosos polinizadores. A borboleta, aqui pousando numa margarida. Margaridas são visitadas constantemente por borboletas. Orquídeas, que são visitadas por abelhas.
Existem orquídeas que são polinizadas por apenas um tipo de abelha, então elas criam uma dependência muito grande do agente polinizador. Toda a anatomia da orquídea é feita para favorecer a passagem do pólen. O que você está vendo aqui, ó, essa estrutura, tem os estames aqui, ó, e aqui é o estigma. Então, conforme o animal vai tentar buscar o pólen, isso aqui vai abaixando e batendo no dorso do animal, sujando ele de pólen. Se ele já estiver sujo, ele passa o pólen para o estigma, certo? Então veja como ele fica todo repleto de pólen, gruda, né? Ele é aderente, gruda nessas expansões, nesses pelos do inseto, e ele vai visitar outra planta e assim passa. Legal? Veja esse videozinho aqui. Ó, dá para ver bem como o inseto está muito, né, cheio de pólen. Como ele está entrando lá no interior da flor, ó, lá para buscar o néctar. Certo? Então aqui dá para ver as estruturas e tal. Pois bem, o outro tipo de inseto que poliniza flores são enganados. Então aqui, ó, a primeira parte mostrou de como que flores atraem os insetos com alimento, com uma recompensa ao alimento. Aqui a atração ocorre por cor, forma e odor, só que é um engodo. Essa orquídea, chamada Ophrys, ela tem um aspecto que lembra superficialmente as fêmeas de uma abelha. E ela libera um odor muito semelhante aos feromônios liberados pela abelha fêmea. Isso atrai um macho, o zangão. O zangão, então, pousa na pétala da orquídea modificada, tentando copular. E conforme ele tenta copular, essa estrutura aqui em cima, ó, que tem os estames e as anteras, vai passar o pólen para o zangão. Depois de um tempo, o zangão vai perceber que não deu em nada, ele sai voando. Ele vai ser enganado por uma outra flor igual. E aí ele vai tentar copular com essa outra flor e passa o pólen. Muitas vezes esse zangão ele vai ficar tão cansado que ele não vai conseguir seguir a fêmea e, de fato, passar os seus espermatozoides para a fêmea verdadeira. Então aqui há um prejuízo para o zangão, porque ele está sendo enganado, está gastando energia dele à toa, e a vantagem para a planta da polinização. Então aqui não há uma recompensa para o zangão. Ele é totalmente enganado. Uma outra forma de entomofilia, que a recompensa também não existe, é essa aqui, ó, que ocorre com flores que exalam um cheiro de carniça. Essas 3 flores exalam cheiro de carniça. Então, o cacto estrela, por conta da flor ter a forma de uma estrela, libera um cheiro de carniça, tem uma cor avermelhada, lembrando carne podre. Aí a mosca pousa, achando que é um ambiente adequado para ela depositar os ovos, e aí os ovos vão virar os bigatos que iriam se alimentar da carne, só que quando ela chega aqui, ela não tem o tecido de carne verdadeiro, ela vai sujar as patinhas de pólen. Aí ela sai voando, pousa num outro cacto estrela, passa o pólen para outra planta. Também acontece com a flor cadáver. Isso aqui é uma inflorescência, então é um conjunto de flores, é considerado a maior inflorescência do mundo, Amorphophallus titanium. Também tem um cheiro de defunto, por isso se chama flor cadáver. E ela também tem a mesma tática, ela vai atrair moscas que vão entrar nessa parte aqui interna. Veja que o tom é avermelhado também para o roxo, carne podre, e aí vai lá tentar. As moscas pousam buscando local para depósito de ovos, elas se sujam de pólen e continua a história. Essa aqui que é a flor monstro, é a maior flor que se conhece. Isso aqui é uma inflorescência, conjunto de flores. Isso aqui é uma flor, a maior flor que se conhece, flor monstro. A mesma estratégia, certo? A mesma estratégia. Então, também libera odor de carniça, atrai moscas, as moscas pousam, sujam as patas de pólen, são enganadas, entram em outra e assim por diante. O cheiro é muito, muito, muito forte. Beleza? Vamos agora falar
da ornitofilia, que é quando as flores vão atrair aves. Existem outras aves atraídas por flores, mas os beija-flores são os mais famosos. Então, flores adaptadas para a polinização por beija-flores tendem a ter as pétalas fundidas formando um tubo. A gente fala que as flores têm forma tubular. Não é obrigatório que uma flor tubular seja polinizada apenas por beija-flor, mas flores tubulares são preferencialmente polinizadas por beija-flores. Algumas delas se encarregam de fazer com que essa polinização seja difícil para outras formas de animais. Essa flor aqui, ó, a Desfontainia espinosa, tem uma corola, né, um conjunto de pétalas bem comprido, formando um tubo bem comprido, e a parte onde vai ter o néctar fica bem lá na ponta, é bem distante. E aí somente esse beija-flor que tem o maior bico entre todos os beija-flores que se conhece, e aí ele vai ter uma língua mais comprida ainda, que vai se estender num tamanho semelhante ao próprio bico, é que vai conseguir ter acesso ao néctar. Então outros animais não vão conseguir ter acesso ao néctar, só ele. Tá? Então é um exemplo de como as flores podem diminuir os polinizadores capazes de fato, fazer o transporte do pólen. Tá? Então aqui a flor tem atrativos, as flores vão ser coloridas, vão ter formas específicas, como o tubo, e vai ter uma recompensa, que é o néctar. Certo? Então aqui os beija-flores. Eles não são famosos pelo odor, tá? As flores polinizadas por beija-flores tendem a não ter cheiro muito forte. Os beija-flores não têm um olfato tão apurado quanto os insetos. Legal? Que veja um videozinho mostrando um beija-flor. Esse animal é incrível, né? Ele visita lá a flor e, com uma língua bem comprida, vai pegando esse néctar. Legal? Pois bem, a gente vai agora para o último tipo de polinização, que é a polinização por morcegos, chamado de quiropterofilia. Quiróptero é o nome dos morcegos, né, da família dos morcegos. Quirópteros. Na verdade é uma ordem, não é uma família. Ordem dos morcegos. Quiropterofilia é gostar de morcegos. A maior parte dos morcegos que são nectívoros, que se alimentam de néctar, tem hábitos noturnos. Então, o que nós percebemos? A flor tem atrativos, né? Vai atrair o morcego, só que como é à noite, aquilo que é visual acaba não tendo serventia. Então essas flores elas não são coloridas, elas não vão se destacar num ambiente pela sua coloração, mas principalmente pelo seu odor. Então vai ter um cheiro muito característico. Isso vai guiar o morcego. O morcego basicamente não tem visão, eles usam um sonar, aí ao achar a flor, vai ter a visita lá e vai sujar tudo de pólen. Dá para ver aqui, ó, que esse morcego está todo sujo de pólen, né? Todo sujo de pólen. E aqui nesse corte uma foto muito feliz, né? Dá para ver aqui, ó. Isso aqui seriam as pétalas, tá? Ó. As pétalas não são coloridas. Aqui está o ovário, ó. Aqui está o ovário, estilete, ao estigma tocando na parte superior do rosto do animal. Então, se tiver pólen aqui, passou para o estigma. Aqui no fundo, ó, é o estame. Isso aqui é a antera, que está passando pólen para os pelos do animal. Então, aqui dá para ver claramente como que ocorre a transferência. Ele visitou uma outra flor, sujou de pólen, veio para essa, passou o pólen para o estigma. Ele se sujou de pólen agora dessa flor, vai para o outro, passa para outra, certo? E assim vai. Essa flor aqui, ó, Merinthopodium neurantum, é especializada na polinização de morcegos. Tá? A Macuna outoni também. São as duas espécies. Legal. Então, uma característica importante que ajuda a você sacar que é por morcego é a sua abertura noturna e não ser colorida. Então ela vai ser ou verde, para não se destacar
né, dos demais componentes da planta, das folhas, ou clara, meio branca, né, não vai gastar com pigmento. Pois bem, terminamos assim polinização e a gente vai para a segunda parte dessa aula, que é a classificação. As angiospermas, atualmente, elas são classificadas em 4 classes. Só que dessas 4 classes, 2 são importantes. Eu vou comentar dessas 2 outras classes menos importantes, mas as 2 mais importantes a gente vai falar bem mais. Existem cerca de 100 espécies que pertencem a uma classe chamada angiospermas basais. São hoje as plantas com as características mais primitivas que se conhecem. Essas angiospermas basais, basicamente, são representadas pelo grupo das vitórias régias. São essas plantas que têm folhas gigantescas, tão grandes, que de fato elas conseguem sustentar uma criança, como você vê na foto. Elas ficam na superfície da água, então elas se colocam na superfície da água, e ela tem um caule de conexão. Então existe um caule, existe lá uma região de fixação no fundo, um caule, e essa folha exposta. Tá? É uma planta totalmente adaptada ao ambiente aquático, ela tem estômatos na parte de cima. Basicamente ela não tem cutícula, porque ela tem muita água à disposição, ela não tem nenhuma defesa contra a desidratação. Ela produz essa flor aqui, ó, que é lindíssima. Então a Vitória Régia é uma planta muito bonita, ela é típica da região amazônica, então ela é algo muito brasileira e é muito legal vê-la. Existe uma outra chamada ninféia também. O outro grupo é as magnolídeas. As magnolídeas, elas são também plantas com características mais primitivas. Elas são um total de 8.000 espécies e com bastante plantas famosas, como a magnólia, que dá o nome ao grupo, muito famosa pelas flores, são flores lindíssimas. O abacate, né, muito consumido por nós. Pimenta do reino, também muito consumido por nós, e fruto do conde. Então, as magnolídeas, elas têm uma quantidade maior de espécies, elas não são tão primitivas como as angiospermas basais, mas ainda carregam sinais, principalmente nas flores, de características primitivas. As angiospermas basais e as magnolídeas, antigamente, eram colocadas no grupo das dicotiledôneas. Tá? Então, hoje elas foram separadas, mas antes eram nas dicotiledôneas, que hoje recebe o nome de eudicotiledôneas. Esse eu na frente significa dicotiledôneas de verdade, então as verdadeiras dicotiledôneas. Então vou repetir, antigamente as angiospermas basais, as magnolídeas e as eudicotiledôneas ocupavam uma mesma classe, chamada só dicotiledônea. E assim continua sendo tratado na maioria dos livros, porque facilita. Porém, alguns vestibulares já trabalharam, já citaram os outros 2 grupos. Tá? Então, aqui é só para você ter uma ciência. Nesse grupo, que é o grupo mais diversificado, tem cerca de 200.000 espécies, nós vamos encontrar formas enormes, plantas grandes, de copa, gigantesca como o flamboyant, plantas altamente consumidas por nós, como o café, o cacau, a laranja. Coloquei essas 3 espécies porque mostra assim, nós produzimos café, né? Nós produzimos cacau, nós produzimos laranja, a região de Araraquara era famosa por isso, né? A Cutrale nos diz isso ainda, aqui já foi uma região muito rica em café. Então tudo isso aqui para mostrar a importância econômica das angiospermas. Né? O Brasil ela tem uma vocação no agronegócio, né? Então a gente tem uma grande produção de café, nós temos uma grande produção de laranja, entre outros tipos de vegetais. O quarto grupo é as monocotiledôneas, que é o segundo grupo com maior diversidade, tem 90.000 espécies, e também tem uma importância econômica gigantesca. Vale lembrar que as monocotiledôneas é o grupo das gramíneas, e ali estão os cereais. Então, uma superfície enorme de área agricultável do planeta é ocupada por gramíneas. Arroz, trigo, cevada, centeio, só para falar alguns, tá? Então é muito, muito, muito grande a importância da cana. Cana é gramínea, imagina, açúcar. Então é um grupo extremamente importante. As palmeiras, né? O açaizeiro, o do palmito, certo? Aí existe aquelas que têm uma importância por
ser usado na ornamentação, lírio, orquídea. Existe todo um mercado, né, de flores que é extremamente importante economicamente falando. Apresentei os 4 grupos, mas agora eu vou focar nos 2 principais. Então eu vou falar das dicotiledôneas e das monocotiledôneas. A gente vai considerar como se só existisse essas duas. Tudo que eu falar para dicotiledônea vale para as angiospermas basais e para as magnolídeas, certo? Então o primeiro critério mais importante é o número de folhas embrionárias que existem na semente. Então a semente tem uma casca, um tecido nutritivo e um embrião. Se eu pego lá o embrião, eu vejo esse embriãozinho, ele tem o início de uma raiz, o início de um caule e folhas. A raiz em formação se chama radícula, o caule caulículo e as folhas se chamam cotilédones. Essas folhas embrionárias podem ocorrer um só por embrião ou 2 por embrião. Então, um cotilédone, monocotiledônea. 2 cotilédones, ou eudi, né? Dicotiledôneas. Certo? Lembrando que dico quer dizer 2. Então, 2 cotilédones. Legal? Então, ou 1 ou 2. Esse é o critério mais importante, porque define o nome dos grupos. Porém, nos exercícios que vão cair no vestibular, esse vai ser o critério menos usado, porque ele é óbvio. O nome já indica o que é, então não vai te dar dificuldade. Então, você tem que reconhecer outras diferenças. Então, a gente vai fazer aqui a abordagem justamente das principais diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Uma das diferenças mais usadas pensando em exercícios de vestibulares é o número de peças florais. Peças florais, os verticilos florais, são aqueles componentes que eu já comentei com vocês. O número de sépalas, pétalas, estames e pistilos. Então a gente usa normalmente as pétalas para fazer a contagem, que é mais fácil, beleza? Então, as monocotiledôneas, elas são plantas que vão ter nas suas flores 3 ou mais, ou 3 ou múltiplos de 3 como peças florais. Então vai ter 3 pétalas, 3 sépalas, 3 estames, tudo bem? Ou 6 pétalas, 6 estames, ou 9 pétalas, 9 estames. Então a gente chama elas de trímeras, 3 partes. Então 3 ou seus múltiplos. Já as plantas eudicotiledôneas, a gente vai ver 2 situações. Ou nós veremos múltiplos de 4, então 4 pétalas, como você vê aqui, ou 4 ou 8 pétalas, ou 5 pétalas, ou 10 pétalas, certo? Então, se for múltiplo de 3, trímera, monocotiledônea. Se for múltiplo de 4 ou 5, tetrâmera ou pentâmera, eudicotiledônea. Aí você vai fazer a pergunta para mim assim: professor, mas se tiver 12, que é múltiplo tanto de 3 como de 4, ou 15, que é múltiplo tanto de 3 como de 5, como é que eu faço? Bem, eu não vou conseguir definir pelas peças florais se é monocotiledônea ou dicotiledônea. Então, se o número que é dado a você não for capaz de separar trímera de tetrâmera ou trímera de pentâmera, ela não vai ser capaz, portanto, de diferenciar mono ou dicotiledônea. Você vai ter que utilizar um outro componente da planta, como, por exemplo, a raiz. Se a raiz for fasciculada, ela é uma monocotiledônea. O que é uma raiz fasciculada? É um conjunto de raízes, quase todas com o mesmo diâmetro, que partem da base do caule. Então não existe uma raiz principal como nas dicotiledôneas, que é chamada de raiz pivotante. Então compare aqui. Na base do caule dessa planta, você tem várias raízes saindo, todas elas mais ou menos do mesmo calibre, mesmo diâmetro. Então a gente fala que lembra fios de cabelo, todos iguais, fasciculada ou em cabeleira. Aqui, da base do caule, eu vejo saindo uma raiz principal e surgem raízes laterais. Então eu tenho um eixo principal, por isso eu tenho um pivô central, uma axis, por isso também chamado de axial. Tem um eixo, axis, quer dizer eixo principal. Então, se for fasciculada em cabeleira, monocotiledônea. É o que você vai ver nas gramíneas. Se tiver um eixo principal, pivotante, dicotiledônea.
Pô, professor, mas eu estou vendo uma planta que tem 40 metros de comprimento. Eu não vou conseguir tirá-la para ver como que é a sua raiz. Né? Não dá. Então, se não der para ver pela raiz, você tem que buscar uma outra característica da angiosperma. Aí você vai para o tipo de nervura nas folhas. Então, você vai comparar o padrão das nervuras, certo? Padrão das nervuras. Se as nervuras se colocarem nas folhas, uma do lado da outra, paralelamente, elas serão monocotiledôneas. Se as nervuras saírem de um ponto e se ramificar, formando uma rede, a gente vai falar de reticulada, retículo quer dizer rede, é eudicotiledônea. Então, nervuras paralelas, monocotiledôneas, como é o milho, como é a grama. Se forem reticuladas, como a alface, como a couve, aí dicotiledônea, certo? Pô, professor, mas eu estou agora num momento que é o inverno, não tem flor, não tem folha e a planta é gigantesca, não dá para ver raiz. Como é que eu faço? Bem, você vai cortar o caule e olhar os vasos condutores. Evidentemente é uma piadinha, certo? Não dá para fazer isso. Mas aqui, ó, é o caule cortado, né? Tirei uma lâmina, fiz uma lâmina com o caule cortado e pus ao microscópio. Isso só é possível em caule com crescimento primário até o momento. Né? Dá para você cortar assim quando o caule é bem jovem, então ainda não tem muitas camadas. Mas as monocotiledôneas e as dicotiledôneas têm uma diferença na distribuição dos vasos condutores de seiva. O que você vê aqui mais escuro são feixes vasculares. Isso aqui são feixes vasculares. O que seriam os feixes vasculares? Conjuntos de vasos condutores de xilema, que carrega seiva bruta, e floema, que carrega seiva elaborada. Veja que aqui, ó, nas monocotiledôneas, é tudo jogado. Ó. É irregular. E aqui é concêntrico. Irregular monocotiledônea, concêntrico eudicotiledônea. E para terminar, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas diferem também na forma como eles crescem em espessura. As monocotiledôneas não têm o tecido responsável pelo crescimento em espessura, chamado meristema secundário, então não tem o crescimento ao longo do tempo em espessura, por camadas de deposição laterais, e as eudicotiledôneas têm. Então as eudicotiledôneas vão ficando muito grossas ao longo da sua existência e as monocotiledôneas não. Então, ter crescimento em espessura significa ter um tipo de tecido responsável pelo depósito de novas células lateralmente. Esse tecido é chamado meristema secundário. Então, monocotiledônea não tem meristema secundário, as dicotiledôneas têm. Terá uma aula só para falar sobre isso, certo? A gente vai terminar aqui e antes de eu seguir, eu gostaria de fazer um exercício. Alguns exercícios. As angiospermas são divididas em dois grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, e a principal característica que permite distinguir esses dois grupos é o número de cotilédones presentes na semente. Além dessa diferença básica, existem outras que estão listadas abaixo. Sistema radicular pivotante, radicular fasciculado, vasculares espalhados, né, feixes vasculares espalhados, feixes vasculares expostos na forma de um cilindro, nervuras reticuladas, e folhas pecioladas, nervuras paralelas e folhas invaginantes, flores trímeras, flores tetrâmeras ou pentâmeras, frutos com duas, se relaciona aqui a tetrâmera, tá? Ou com 5 lojas, relaciona com pentâmera, frutos com 3 lojas, relaciona com trímera. Assinale a alternativa que apresenta apenas características das dicotiledôneas. Dicotiledônea, então, 1, 4, 5, 8 e 9. Então, 1, 4, 5, 8 e 9. Resposta D. Isso era do módulo anterior, tá? Mas eu falei agora. Vou fazer o exercício 87, ó. A figura a seguir representa o corte simplificado da antera de uma flor de angiosperma. Esquematize a partir de uma célula-mãe como ocorre a formação do pólen, mencionando os fenômenos que ocorrem e o nome das células produzidas. Esse exercício está no momento errado, mas eu vou fazê-lo porque a gente vai para outra apostila a partir do módulo 7. Então isso aqui está na discussão que eu vou fazer sobre
o gametófito, entre outras coisas. Mas, para mostrar, existe uma célula-mãe do esporo, no caso o micrósporo, que vive dentro do saco polínico. Tá? Então, ele é do exemplo. Ela sofre meiose e produz os micrósporos. Lembre-se que eu falei da endosporia? Os micrósporos germinam no interior do saco polínico e viram pólen. Então, o que ele queria era que você fizesse esse esqueminha aqui. Então, para o vídeo, olha, copia, mas era isso aqui. Eu vou voltar a falar disso com mais detalhes. E aí, ó, analise as frases a seguir relacionadas à polinização das angiospermas. Flores com sépalas e pétalas verdes, então sem atração. Muitos estames produtores de grãos de pólen pulvêreos e numerosos. Pulvêreos é que são levados pelo vento. Estigmas amplos e cobertos com substâncias viscosas. Percebe, ele está descrevendo uma flor, evidentemente, que é polinizada pelo vento. Flores hermafroditas, corolas tubulosas, alaranjadas ou avermelhadas, produtoras de néctar. Ser tubulosas e ter essa cor do laranja por vermelha, provavelmente aves. Flores unissexuadas ou hermafroditas, com pétalas amarelas ricas em néctar e glândulas odoríferas, odor, inseto. Flores hermafroditas, corolas brancas, isso pode ser branca de fato ou branca para nós e colorida para o inseto. O inseto vê ultravioleta. Mas vamos continuar. Estames numerosos, perfumadas, produtoras de grande quantidade de néctar que se abrem ao anoitecer. Anoitecer, morcego. Então lá, ó, considere os seguintes agentes polinizadores: vento, pássaros, insetos e morcegos. Faça associação entre as frases de agentes polinizadores. Então, 1 é vento, 2 é pássaro, 3 é insetos, 4 morcegos, assim como foi descrito. Legal? Para terminar, os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, A e B. O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor? O ovário após a fecundação da flor vai virar fruto. Acabou. Respostinha teta, fácil. Matou. Vira fruto. Ovário vira fruto. Legal. Continuando. Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas esse mecanismo de fecundação é favorecido? Veja, aqui ó, a parte feminina mais alta que a parte masculina. Heteroestilia. Então é mais difícil que esse pólen consiga chegar aqui. Aqui, ó, filete mais alto que pistilo. Estame mais alto que pistilo. Então aqui o pólen cai aqui mais facilmente. Então, B. Então você vai ter que explicar que a autofecundação vai ser favorecida em B devido ao tamanho relativo do aparelho reprodutor masculino em relação ao aparelho reprodutor feminino. Se o feminino é mais alto que o masculino, atrapalha. Se o masculino é mais alto que o feminino, ajuda. Aí você bola lá uma história para contar isso. Aqui tem uma sugestão com mais detalhes para você. C. Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro ou nectívoro que se alimenta de néctar, que poderia polinizá-la. Justifique sua resposta levando em conta uma adaptação desse animal relacionada à capacidade de polinização dessa flor. Veja, corola tubular. E aqui vai estar o néctar, ó, néctar bem distante. Então, favorecido para quem tem um bico comprido, que vai buscar com a língua o néctar. Então, forma tubular, eles vão associar a beija-flor. Então, ó, beija-flor. Aí você vai colocar a anatomia do bico do animal com a corola. Beleza? Então, de novo, qualquer dúvida, para aí o vídeo, dá uma olhada. Isso aqui vai estar também disponível, esse material, exatamente. Esses slides vão estar disponíveis para vocês, além daquele texto de apoio. Beleza, gente? Então, me despeço com vocês, lembrando a todos os exercícios que eu sugeri de tarefa. Legal? Grande abraço e até mais.